Você acha que você precisa de anos para aprender inglês ou que em 6 meses você já vai chegar na fluência? Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto tempo você realmente precisa para chegar na fluência de verdade e também vou mostrar armadilhas que podem dificultar o seu aprendizado, além de no final do vídeo te mostrar um efeito de aceleração que vai fazer você aprender inglês muito mais rápido. Para começar a ideia, eu separei aqui mitos e expectativas irreais relacionadas ao aprendizado de inglês em si. E o primeiro mito é fluência total em 1 mês ou fluência total em 6 meses. Existem muitos cursos, muitos anúncios, muito marketing sendo feito em cima de alguns cursos na internet, tanto de escolas tradicionais quanto de cursos realmente online, gravados pela internet. E o principal ponto, na minha opinião, é a abstração desse tema. Por quê? Você vai chegar na fluência. É um tema muito abstrato e a pessoa que está vendendo muitas vezes se aproveita dessa abstração da pessoa que está comprando não entender exatamente o que seria fluência, e na cabeça dela fluência é uma coisa que depois a pessoa pode falar que não é exatamente isso, já que é um tema abstrato. É a mesma coisa que eu falar para você, não, eu vou te ajudar a ficar forte. Você chega lá, você compra um curso meu de como ficar forte, aí eu mostro para você como pegar um peso de 20 quilos na academia. Beleza, você vai lá e você consegue pegar esse peso de 20 quilos. Você fala, mas não é exatamente isso. Pra mim ficar forte, se eu conseguisse pegar, sei lá, um peso de 100 quilos, aí realmente era isso que eu tava buscando. Mas eu vou falar, então, mas pra mim ser forte é isso, é você conseguir pegar um peso de 20 quilos. Como você vai contrapor algo que já era uma abstração no início? Como que você vai argumentar contra? Vai ser meio que uma ideia contra a outra. A ideia de fluência em inglês, o principal problema é que quem vende não deixa claro, mas também que quem compra e quem busca fluência não especifica exatamente o que quer, porque assim, quem venderia não teria como negar essa ideia. Por exemplo, o que é fluência para você? Fluência para mim é eu conseguir falar isso e isso nesse tipo de situação, não cometendo esse e esse erro. Aí você tem uma ideia muito mais estruturada do que seria fluência para você e também você consegue saber exatamente o que você precisaria ter para que isso acontecesse. A ideia de fluência é tão abstrata que você não sabe exatamente como fugir dela. Então, a maior parte das escolas de inglês e professores de inglês que vendem cursos na internet não falam sobre isso, ou para utilizar ao próprio favor, ou até mesmo para deixar com que algumas pessoas que pensem que fluência é um pouco mais do que eles oferecem, ainda assim adquiram aquele formato de aprendizagem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Um outro ponto é o mito 2, né? É que você tem que saber cada regra gramaticalmente, né? Cada regra gramatical perfeitamente. Quando a gente pensa em fluência, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo da fluência comunicativa, a minha interpretação de fluência, é que comunicação e prática constante valem muito mais do que o perfeccionismo, porque você tem pessoas que cometem erros em português, mas elas são fluentes em português. Então por isso que eu gosto de pensar em fluência comunicativa. Agora presta atenção em uma coisa. Como que você chegou na fluência em português? Como e quando você chegou? Quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, quando eu explico para eles o que é fluência comunicativa, normalmente, a maior parte dos alunos, quando eu falo quando que você chegou na fluência em português, alguns brincam, acho que eu nunca cheguei na fluência em português. Aí é um pouco relacionado a essa ideia de ter todas as regras gramaticais, eu falar tudo certinho, né? Eu saber muita coisa. E outros falam, eu acho que quando eu tinha 6, 7 anos e tal. E essa ideia dos 6, 7 anos, ela é muito interessante. Por quê? Quando você tinha 7 anos, você conseguia se comunicar? Sim. Você se considerava fluente por conta disso? De certa forma. Seus pais conversavam com você, tios, tias, amigos da escola, você entendia o que eles estavam falando, você falava o que você estava pensando. Agora, imagina que você você já era fluente com 7 anos, imagina que você tivesse o mesmo português de quando você tinha 7 anos, agora, com 20, com 25, com 30 anos. Seria legal ainda continuar fluente? Não, porque não é exatamente esse o ponto. O ponto não é exatamente ser fluente, assim como uma criança de 7 anos é fluente. É ser mais do que fluente. A ideia principal que eu quero te mostrar é que fluência não é o final. Você não tem que buscar a fluência como o final. Em quanto tempo que eu vou alcançar a fluência para que eu não tenha que pensar mais nada em inglês, para que eu tenha que esquecer do inglês na minha vida e não ver nada mais em inglês. Esse normalmente é o pensamento errado. Porque você nunca consegue se afastar da aprendizagem constante da língua. Nós estamos em constante desenvolvimento. Você aprendeu inglês e desenvolveu ele desde criança, você está em constante desenvolvimento no inglês. A cada vez mais você aprende cada vez mais e mais palavras exatamente da área, mas você já era fluente. Você só conseguiu desenvolver o português do jeito que você tem ele agora
Porque você alcançou a fluência. A fluência foi o primeiro passo que você deu, de certa forma, em relação à aprendizagem da língua, e não o último. Então, quando você pensar em fluência em inglês, é fluência comunicativa, que é o que eu estruturo para os meus alunos e eu falo para eles, vocês têm que focar em alcançar a fluência comunicativa. Quando vocês alcançarem a fluência comunicativa, é aí que, de certa forma, o desenvolvimento da língua realmente começa. Você, como uma criança de 7 anos conversando português, é aí que você conseguiu aprender muito mais coisas. É aí que você consegue ir na escola e a professora falar em português com você e ela ensinar para você português através do português. É aí que você consegue assistir um vídeo e aprender cada vez mais e mais palavras, conversar com seus pais, com seus amigos e ir aprendendo cada vez mais coisas. O português te ajudou a aprender mais português, assim como o inglês vai te ajudar a aprender mais inglês depois que você alcançar a fluência, principalmente a fluência comunicativa. Esse é o ponto principal. Então esse é um mito normalmente que vem quando a gente pensa em fluência é o final de tudo. Não. Fluência, principalmente comunicativa, a gente pode entender como o princípio de tudo, ok? Esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar, um exemplo prático, né? Eu conheço muitas pessoas que, mesmo com inglês assim, parcial, vamos dizer assim, eles conseguem se comunicar muito bem. Eu tenho um aluno meu, eu comento sempre sobre esse ponto, que ele começou as aulas em fevereiro, isso foi em 2024, ele começou em fevereiro, e ele saiu do básico e começou a participar de entrevistas internacionais em inglês, num espaço de tempo mais ou menos de 6 meses, porque ele começou em fevereiro, no início de fevereiro, quando era mais ou menos junho, julho, ele já estava participando dessas entrevistas. E aí ele passou em uma entrevista para trabalhar como programador numa empresa de Dubai. Isso porque ele focou exatamente no que ele mais precisava. Eu falei disso recentemente num vídeo sobre a lei de Pareto, no princípio de Pareto, você pode assistir também se você quiser, mas que é exatamente sobre falar e entender em vez de decorar cada regra gramatical. Ele participava das nossas aulas de conversação, das aulas de consumo, fazia todos os exercícios que eu passava. E isso não quer dizer que ele alcançou em 6 meses uma proficiência na língua. Isso não quer dizer que ele chegou no final desses 6 meses e falou, realmente agora eu não preciso de mais nada no inglês. Isso quer dizer que ele desenvolveu uma fluência comunicativa a ponto de conseguir participar de uma entrevista em inglês e mostrar que ele sabia se comunicar em inglês. Depois disso, o que tem? Tem muita coisa. Você consegue aumentar cada vez mais o seu vocabulário, você consegue aumentar cada vez mais as expressões que você tem, sua compreensão auditiva pode melhorar ainda mais do que ela tá, a sua fala pode melhorar na questão de pronúncia e de expressões que você consegue utilizar para mostrar suas próprias ideias e pensamentos. A ideia é que não interpretem fluência como final, interpretem fluência como início, principalmente alcançar a fluência comunicativa. Isso se torna muito mais palpável. Eu consigo me comunicar nas situações básicas do dia a dia? Sim. Então eu consegui uma fluência, relativamente uma fluência comunicativa. A partir disso eu vou continuar evoluindo. E é isso. Porque se a gente pensar na fluência como um fim, você nunca vai alcançar ela. Essa é a ideia principal. Por isso que eu sempre comento, o meu método ele foca em fluência comunicativa. E eu sempre explico muito bem o que é a fluência comunicativa. Antes da gente ir para os fatores que influenciam o tempo de aprendizado, que também é uma parte muito legal que eu estruturei para vocês, lembrem-se de se inscrever aqui no canal, tá bom? Curte esse vídeo e ativa o sininho que tem ali, assim você recebe as novidades. Sempre que eu lanço um vídeo novo, você recebe uma mensagem. Assim você acompanha as novidades do canal. Agora vamos lá para os fatores que influenciam o tempo de aprendizado. O que você deve levar em consideração quando você está aprendendo e pensando sobre isso. São 4 fatores, mas são muito simples, ok? E depois também eu vou te dar as armadilhas comuns que atrasam o aprendizado, então fica comigo até o final do vídeo. O primeiro fator, frequência de estudo, ok? Quanto mais contato diário, mais você progride. Então, se você tiver um consumo diário de inglês, com estudo ativo, estudo passivo, por exemplo, às vezes você tem os exercícios práticos que você faz, você escuta músicas, assiste filmes, séries, vídeos no YouTube, você tem esse consumo passivo, consumindo coisa, e você tem esse estudo ativo, fazendo exercícios, falando em voz alta, conversando. Então você tem a ideia de que muitos alunos, eles chegam mais rápido na fluência morando no Brasil do que outros morando no exterior. Eu sempre comento com os alunos, não tem nada mágico no ar de outro país. Eu comecei a aprender o inglês com 8 anos de idade, continuei aprendendo, com 16 anos mais ou menos eu comecei a dar aulas de inglês, e aí em um certo momento eu fui para a Irlanda e morei lá um tempo. Eu já era professor de inglês nessa época, então eu consegui desenvolver ainda mais o inglês. Eu entrei em contato com algumas pessoas que moravam lá há algum tempo, que não tinham o inglês desenvolvido. Depois quando eu voltei pro Brasil e tive outros alunos de outros países, já tive alunos que moravam em outros países que falavam inglês, que eles já estavam lá há 3, 4 anos e eles não sabiam o básico do inglês. E aí tem essa ideia de que às vezes existe esse mito também de que se eu for em outro país,
Aí que eu aprendo o inglês realmente. Não necessariamente. O que faz você aprender talvez o inglês mais rápido morando em outro país? O contato diário com a língua. Mas e se você for para esse outro país e por naturalidade ou por não querer se enturmar tanto, e ser muito mais fácil conversar com brasileiros, você só conversar com brasileiro? E se o lugar que você morar só tiver brasileiro? E se você trabalhar num lugar lá nesse outro país que tem brasileiro e você não se esforçar muito bem para aprender a língua? Eu tive alunos que, morando no Brasil, vivendo aqui, aprendendo inglês muito mais rápido do que outros alunos que estavam há anos morando no exterior. Porque a ideia é que não existe nada mágico no ar de outro país. Não é por respirar aquele ar que você, por osmose, vai aprendendo inglês. É pelo contato diário com a língua. Eu tenho alunos que assistem vídeos em inglês, filmes, séries, músicas, eles consomem inglês no dia a dia. Eles, na rua, indo para o trabalho, indo para a escola, para a faculdade, eles estão escutando coisas em inglês, eles falam, às vezes, em voz alta, treinando com os exercícios práticos que eu passo, eles participam das aulas de consumo, de conversação, de conteúdo. Esses alunos estão vivendo mais no exterior do que outras pessoas que moram no exterior, mas só se comunicam com brasileiros. A ideia é que o consumo diário é um fator muito importante que faz você acelerar a sua aprendizagem. Então você deve levar ele em consideração. Você quer aprender inglês mais rápido? Tenha um consumo diário do inglês, todos os dias. E existe essa ideia. Você tem uma escolha. Se você mora no Brasil, se você não mora no Brasil também, né? Você tem que decidir entrar em contato com a língua. Porque se você mora no Brasil, você sai na rua, as pessoas não estão falando inglês na rua. Você chega em casa, sua família não fala inglês com você. Então você precisa tomar uma decisão de entrar em contato com a língua todos os dias. Você precisa decidir assistir um vídeo, você precisa decidir ler algum texto em inglês, você precisa decidir treinar a fala. É uma decisão sua e que você toma ela todos os dias. E a ideia de que aprender inglês é como construir uma catedral. Você pode colocar um tijolo todos os dias e no fim você vai ter essa enorme construção, mas isso só acontece se você ir levantando alguns muros, colocando alguns tijolos todos os dias. Não vai acontecer do nada, mas você precisa consumir e treinar diariamente. Um outro ponto que é muito interessante, que para fazer isso é legal você criar um ambiente de imersão. Para criar esse ambiente de imersão, eu recomendo utilizar minha checklist gratuita, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. É só baixar ela. Lá tem todo o passo a passo para você criar um ambiente de imersão para que você evolua no inglês muito mais rápido. A checklist está gratuita, é só baixar, tem todo o passo a passo certinho lá, o material que eu estou disponibilizando para você. O segundo fator é a qualidade do método. E uma coisa que eu sempre comento, e aqui você pode estar percebendo que nesse vídeo eu estou sendo muito sincero sobre todos os pontos, sobre o que é falado no mercado, sobre a visão de várias pessoas que vendem cursos de inglês, e uma ideia é que a maior parte das escolas de inglês, vamos dizer assim, tradicionais, os métodos delas são ok, no mínimo. Elas não têm como ser no mínimo ok. Em que sentido? Elas dedicam e investem muito dinheiro no desenvolvimento do método. Eles têm pessoas muito qualificadas no topo da empresa estruturando o método e trabalhando nele. Não tem como você pensar nesses grandes nomes das escolas de inglês e falar o método deles é ruim. O que acontece? Não importa tanto assim o método que eles fazem lá no topo, mas sim o que é aplicado na prática dentro da sala de aula em uma das franquias. Porque é muito difícil que você pegue, por exemplo, um método que foi estruturado e que ele seja aplicado exatamente como ele é na sala de aula. Pensa, se nessas fábricas, por exemplo, no McDonald's, você consegue no McDonald's eles sempre o mesmo lanche, porque eles distribuem o produto para todas as franquias, elas pegam o mesmo produto. Mas como que é num método de aprendizagem? Aquele professor que está dentro da sala de aula, ele está realmente aplicando o método que essas grandes escolas tradicionais estão utilizando? Muitas vezes não, porque não é tão simples aplicar esse método em sala de aula. Então, por mais que a maior parte dos métodos tradicionais seja no mínimo ok, você não consegue garantir, por exemplo, como um estudante, que você vai numa escola e ele vai estar sendo aplicado certinho, que você vai ter o desenvolvimento que você deveria ter, por exemplo. Então, esse é um grande problema. A qualidade do método influencia bastante também. Então, a aplicação deles é o problema. Mas mesmo que eles sejam ok, né, muitos mesmo sendo ok, que nem eu coloquei, eles acabam, muitas vezes, a maioria deles não focando tanto no output, tá? O que acontece? Quando você vai aprender uma língua, você tem que treinar duas coisas, eu tô resumindo muito aqui, porque eu não vou entrar em linguística de forma geral. Mas você precisa fazer input, que é colocar informação para dentro. Quando você tem a palavra in, que é dentro, e put é colocar, input, colocar para dentro. O que é input na aprendizagem de inglês?
é você consumir conteúdo. Você pode ler textos, você pode ler frases, você pode assistir um vídeo, escutar uma música, assistir um filme, assistir uma série, escutar um áudio em inglês, você está consumindo, você está colocando informação para dentro da sua cabeça. E o que é o output? Out, fora, put, colocar, você coloca para fora. Toda essa informação que você acumulou, você tem que utilizar. Imagina que você é uma criança aprendendo português e você só consome português. Você só ouve as pessoas falando, você só ouve as coisas e você nunca fala. Como que você vai aprender a falar se você nunca fala? A ideia é que a maior parte dos métodos tradicionais, elas focam muito mais em input, em você consumir conteúdo, do que você utilizar esse conteúdo. É por isso que existe muitas vezes essa tendência no mercado de a pessoa fazer um curso normalmente por alguns anos e ela fala, tá, agora eu até consigo escutar um vídeo e entender algumas coisas, eu consigo ler um texto e entender, mas depois de todos esses anos eu não consigo expressar minhas próprias ideias, meus próprios pensamentos em inglês. Eu tô travado, eu tô travada, eu não consigo falar, às vezes eu tento falar inglês, os pensamentos não fluem, porque não tem uma prática de output muito forte na maioria desses métodos. Então isso é um ponto também. Esse é um ponto que eu sempre comento com os alunos. O mais importante para você ser fluente em inglês, fluência comunicativa, é você praticar muito. Não tem como você ser confiante em falar inglês, por exemplo, ou ter naturalidade na fala, fluência, né, flow, se você não pratica. É a mesma coisa que falar para alguém, hein, dirige esse carro aí. Mas eu nunca dirigi o carro, como que eu vou estar confiante em dirigir o carro? E como eu vou saber como dirigir um carro se eu não estou acostumado a dirigir carros? Como que você vai estar acostumado a falar se você não treina a fala? Se o método que você está incluído, ou você treina com ele, não inclui output, a frequência de fala em inglês. Então, eu também recomendo muito, vou colocar no card aqui em cima, tá? Um vídeo sobre output e a prática da fala. Assiste ele, porque ele é muito interessante para você entender como que o output é importante para a aprendizagem da língua. Até por isso que, por exemplo, no formato do MAF, do Método Acelerador da Fluência, nós temos aula de conversação toda semana. Eu realmente gosto muito de focar na ênfase, eu dou ênfase nesse ponto de output. Se você não treinar a fala, você não vai conseguir desenvolver a fala. É a mesma coisa que participar de várias aulas teóricas da autoescola, querendo aprender a dirigir um carro só vendo aula teórica. Não funciona, você tem que participar das aulas práticas, você tem que falar. O terceiro ponto é o objetivo pessoal. E eu até coloquei vou mostrar depois essa frase que eu acho bem legal, mas assim, se você precisa de um inglês simples, né, assim, eu quero só um inglês para objetivo do dia a dia, para conseguir falar algumas coisas ali, eu nem tenho nada muito objetivo em mente, assim, muito claro em mente, eu só quero falar inglês. Você consegue aprender mais rápido, né? Porque se você também inglês para viagens, eu tenho formatos onde eu ajudo os alunos a aprender inglês para viagem, dependendo do que eles têm que aprender em 1 mês, 3 meses, com foco intensivo. Porque é um vocabulário restrito. Você não vai ter que falar sobre alguma coisa jurídica, você não vai ter que falar sobre medicina, você não vai ter que falar sobre futebol. É inglês para viagem, é coisa para pedir em restaurante, é coisa para falar no aeroporto. E também, por exemplo, você tem objetivos específicos, às vezes, de conversa. Eu quero conversar com um gringo sobre como é o meu trabalho. Eu só quero conversar no meu trabalho com uma pessoa que é gringa e eu quero falar o que eu faço. Então é muito mais reduzido. Agora, no caso de inglês para negócios e trabalho, as coisas mudam. Por quê? Você precisa ter um domínio muito bom de passado, presente e futuro, junto com um vocabulário específico da sua área. Então você é programador, sei lá, médico, você trabalha na área de engenharia civil, você offshore, você trabalha com as pessoas. Normalmente o que a gente faz é fazer essa transição, né, de tempos verbais com muita facilidade. Pensa bem, pensa comigo. Quando você está conversando com alguém sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, você normalmente faz essa transição sem pensar, né? Eu gosto bastante de ir no cinema, eu converso sempre com os meus amigos, a gente sai. Então, inclusive, no final de semana passado, eu fui na casa da minha tia, então a gente assistiu um filme, aí eu conversei com ela sobre as coisas que eu tô planejando, inclusive tô planejando no ano que vem viajar para tal lugar, a gente já mudou, já tá no futuro. Você faz essa transição sem pensar. Só que quando você tá falando inglês, você tem que ter uma noção muito boa de presente, passado e futuro para fazer essa transição. No trabalho é a mesma coisa. A gente está trabalhando atualmente num projeto que é assim, 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 mas na semana passada a gente fez isso, isso e isso, por isso que a gente teve uma ideia de mudar o rumo do projeto. Agora a gente vai fazer isso, na semana que vem a gente vai fazer isso. Você vai fazendo essa transição com naturalidade, você precisa ter isso também no inglês. Quanto mais objetivo for, quanto mais complicado, vamos dizer assim, é o seu objetivo principal, maior vai ser o tempo de aprendizagem, você tem que levar esse fator em consideração. E é aquilo, né? O gato do Alice no País das Maravilhas, quando ela falou, eu quero ir tal...
Ela falou, não, eu quero ir pra qualquer lugar. Aí ele falou, se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer caminho serve. Assim, por que você quer um caminho específico se você nem sabe pra onde você vai? Então, quando você pensa num fator de aprendizado muito importante, é esse que você deve levar em consideração. Aonde você quer chegar? Porque aí você vê o caminho, aí você vê quanto tempo leva. Levando esse ponto também como um dos fatores, ok? O fator 4 é o nível inicial. Porque o fato de você partir do zero ou já ter noção básica, ele muda o tempo total de aprendizado, ok? Você tem uma relação também com o consumo diário, né? Então, você pode achar, não, eu vou começar do zero, eu não tenho noção nenhuma. Você tem o costume, desde, vamos dizer, a infância ou adolescência, escutar músicas em inglês, ver filme, ver série, alguma coisa em inglês, você tem o costume de olhar a legenda de uma pessoa que postou uma postagem ali no Instagram em inglês e tentar descobrir o que aquilo significa. Você tem o costume, já desde sempre, a olhar músicas em inglês e tentar pesquisar o significado da letra ou não. Porque isso influencia também. Você pode achar que você não tem uma noção muito boa de inglês, mas tudo isso que você foi acumulando num consumo diário, que nem a gente viu durante toda a sua vida, pode influenciar na facilidade com que você vai ter para pronunciar as frases ou facilidade de reconhecer, realmente, isso eu já vi naquela música. Nossa, que palavra legal. Eu realmente vi na frase do meu artista favorito que ele postou num post lá no Instagram, eu vi essa palavra. Então você vai fazendo associações com coisas que você já foi consumindo. Esse é um ponto legal também para você levar em consideração. Vou te dar algumas estimativas de tempo baseada nos níveis de proficiência. Agora que você entendeu todos os fatores, tá bom? Eu vou te mostrar um pouco sobre as estimativas de tempo e fica comigo até o final para ver as armadilhas que você deve evitar também. Como que funcionam os níveis de proficiência? Nós temos, esse aqui é bem simples, tá? A, B e C, em cada um a gente tem nível 1 e nível 2. Então A1 é o primeiro e C2 é o último, numa escadinha. O básico A1, A2, o intermediário B1, B2 e o proficiente C1, C2. A ideia é que se alguns gringos às vezes fizessem uma prova de proficiência de C2, nem eles passavam. O ponto de você estar no nível C2 nem é você conseguir se comunicar em inglês, é você realmente ter um nível que você pode fazer muita coisa, você tem um conhecimento muito bom e de um vocabulário até mais avançado que você pode utilizar. Então, o que eu recomendo é você focar a chegar num bom nível B1, B2. Porque um nível B1, B2 já é um nível comunicativo muito bom. Inclusive, por exemplo, se a gente parar para pensar, você lembra daquele aluno meu que eu falei que nesse espaço de tempo de 6 meses, dedicando bastante, ele conseguiu passar naquela entrevista para trabalhar para uma empresa de Dubai como programador? Se eu tivesse que classificar ele como um nível, eu classificaria ele como um nível B1 naquela época que ele passou. Ele já tinha um nível A1 bom e com muita dedicação ele passou do nível A1 para o nível B1 em um espaço de tempo mais ou menos de 6 meses bem dedicados. A ideia é que um nível B1, nossa, mas ele vai estar no nível intermediário. Intermediário nessa questão de proficiência. Mas isso não quer dizer que ele não tinha uma fluência comunicativa. E esse deve ser o foco. Porque, principalmente para você que é estudante, você talvez não tenha uma noção muito boa de como se categorizar dentro de um nível de proficiência. Mas você tem que pensar, o que eu tenho dificuldade na hora da comunicação? E o que é fácil para mim? Aí você consegue ter uma categoria para entender se você já tem uma fluência comunicativa ou não. Se você consegue ter um flow legal quando você está falando sobre coisas do presente, do passado, do futuro, e o que precisaria para você melhorar isso. Algumas estimativas de tempo genéricas que a gente deve levar esses fatores que eu falei anteriormente em consideração é que você sair do nível A1 para o nível B1, ou seja, de um nível iniciante para um nível intermediário, normalmente é 1 ano, tá? Com estudo consistente. Esse aluno chegou muito mais rápido, e tem outros alunos que chegaram também mais rápido, mas lembre-se que eles se dedicaram bastante. A gente está levando em consideração que talvez você não vai se dedicar tanto. E a ideia que eu desenvolvo com os meus alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, é do básico até uma fluência comunicativa em 10 meses. E aí é aquela fluência comunicativa que eu falei. Depois dela, o aluno decide se ele gostaria de evoluir ainda mais ou não. Porque muitos alunos só querem trocar ideia em inglês tranquilamente, sem muitos problemas se eles estão cometendo um erro aqui ou ali e sem querer utilizar vocabulário muito avançado. Outros não, eles precisam, por exemplo, eu tenho alunos que são médicos, alunos que trabalham na área de programação, alunos da área offshore, eles precisam, além de ter uma conversa básica, eles precisam utilizar vocabulário específico. Depois desses 10 meses, eles continuam comigo, porque eles vão focar num vocabulário mais específico, mais avançado, para que eles consigam se comunicar mais. Imagina que você, com 7 anos de idade, conversando em português, você fala, não, eu vou continuar, porque aí eu vou conseguir falar mais sobre isso, isso e isso. E você continua. E
isso, teoricamente, nunca tem fim. Então você não deve buscar o fim da aprendizagem de inglês. Você deve buscar atingir a fluência comunicativa o mais rápido possível. Aí sim, você consegue evoluir ainda mais naquilo que você quer, depois de já ter as noções básicas e conversas básicas em inglês. Então, a ideia de que fluência não tem fim, e lembra do que a gente conversou sobre fluência em 7 anos, né? Depois, do nível intermediário para o avançado, de 1 a 2 anos, porque aqui é onde a gente entra numa parte onde você não sente tanta evolução, porque a gente tem um platô do intermediário. Intermediário é quando você chega num nível em que você já evoluiu muito do nível iniciante, que você não sabia absolutamente nada, agora você consegue conversar e se comunicar, mas você ainda sente que você não tem um inglês tão bom o suficiente quanto você gostaria. E essa evolução é um pouquinho mais gradual e um pouquinho mais puxada, por isso que a gente chama de platô, né? Parece que você nunca evolui quando você está no nível intermediário, mas você consegue, com uma intensidade de prática e também exposição de conteúdo específica para o seu nível, evoluir bastante. Inclusive eu tenho turmas de nível intermediário indo para o avançado, que os alunos conseguem evoluir bastante exatamente porque é focado no aluno desse nível. Às vezes você não sabe muito bem como estruturar uma lista de aprendizado para você, para esse nível. E do avançado para proficiência, aí depende mais de 2 anos a mais adicionais. Então você, por exemplo, saindo do zero para chegar na proficiência do inglês, você demoraria mais ou menos uns de 4 a 6 anos. Mas você realmente quer proficiência? Você realmente precisa de proficiência? Esse é o ponto principal. E não é como se, assim, eu estudei por 4, 5 anos sem conseguir fazer absolutamente nada e num toque de mágica, de repente, agora eu consigo falar tudo. Na verdade, não. Você vai observando o seu próprio desenvolvimento enquanto você vai aprendendo. Inclusive, os alunos, quando eles chegam no final desses 10 meses com essa fluência comunicativa mais estruturada, eles falam, caramba, muito legal, porque agora eu consigo entender muito mais aquilo que eu vejo, agora eu consigo falar, expressar muito mais as minhas opiniões, e eu estou muito mais disposto a continuar estudando para melhorar cada vez mais. Porque eu já atingi um primeiro objetivo que eu tinha, que era conseguir conversar, conseguir expressar algumas ideias, alguns pensamentos. Está perfeito? Obviamente que não. E quase nunca você vai chegar nessa perfeição e quase sempre você vai ter coisa para aprender. Mas você já consegue ter vários desses esforços iniciais sendo recompensados e dando mais um impulso para você, uma motivação a mais. E isso é muito legal. E com o tempo, você vai evoluindo cada vez mais e mais. Só para vocês terem uma ideia, né, num sentido mais prático, de você nunca parar de evoluir, eu até coloquei aqui. Eu tô lendo atualmente, na verdade eu vou terminar de ler agora, depois que eu terminar essa aula, esse livro que é Paraíso Perdido, do John Milton, ok? Lost Paradise. Se vocês olharem a quantidade de palavras novas que eu anotei nesse livro, e olha que eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Por quê? Ele tem uma linguagem lá de séculos atrás que eles não usam muito mais. É meio que a mesma linguagem que eles utilizam na Bíblia, né? Então você tem palavras que não são mais utilizadas, conjugações verbais meio estranhas, e eu consigo pegar um livro desse, por exemplo, e anotar várias e várias palavras aqui, que eu consigo utilizar no dia a dia. Não consigo utilizar elas no dia a dia, mas eu ainda tenho muito para aprender. Você nunca vai chegar no final, não é isso que você tem que pensar. O que você tem que pensar é que você vai conseguir evoluir até chegar na fluência comunicativa e depois você decide o que você quer fazer. Mas esse deve ser o seu foco principal. E você consegue fazer isso, dependendo da forma como estudar, seguindo aqueles fatores, no espaço de tempo mais ou menos de 1 ano. E aquela escola, né, aquela pessoa que fala que eu vou chegar na fluência em 3 meses, ou em 6 meses, por exemplo, o que eu vou fazer com isso? Você tem que entender de que tipo de fluência que ela está falando. E de que coisas realmente você vai aprender. Porque eu te mostrei todos os fatores que influenciam, você tem que entender que método que essa pessoa vai utilizar e o que você realmente vai fazer. Não tem como você chegar numa fluência comunicativa em 3 ou 6 meses só fazendo input, que nem eu falei. Então agora é interessante porque você tem informação suficiente para julgar muito melhor todos os métodos que você vê por aí. Você consegue entender o que eu vou treinar aí. Eu vou ter só aulas de consumo, onde eu vou só incluir informação, eu vou ter aula gravada somente, ou eu vou conseguir treinar a fala? Não vou conseguir treinar a fala, então se eu não consigo treinar a fala, como que eu vou chegar na fluência onde eu consigo me comunicar? Porque para mim fluência é comunicar. Ou você pode também ter uma noção de tipo, o método que é utilizado, ele inclui o quê? Normalmente você tem atividades para consumo diário, ou eu tenho que preparar as minhas. Você consegue ter muito mais clareza e noção daquilo que você está vendo dentro de um método que passam para você, ok? Então observem que o tempo para aprender inglês ele varia conforme a frequência de estudo, objetivo, método e nível inicial. Então, isso já dá uma boa noção para você se planejar, seguindo tudo o que foi passado nesse vídeo também.
E algumas armadilhas comuns que atrasam o aprendizado também para vocês. Exagerar na teoria e esquecer a prática. Esse é um ponto que eu sempre comento, né? A língua, ela é viva. Ela não é uma matéria de escola. Esquece a ideia de inglês como matéria de escola. Ela é uma língua, ela precisa ser praticada. Então, se você entende que é só eu vou aprender algumas estruturas, decorar essas palavras aí eu consigo falar, não. Você precisa praticar de forma ativa, tentando conversar, tentando falar suas próprias ideias, suas próprias opiniões. É claro que se você forçar isso sem ter o vocabulário necessário para conseguir se expressar, você vai se frustrar. Então é interessante que você tenha um aprendizado inicial, absorver essas palavras para que aí você consiga fazer o output. Lembra? Input, output. Faça isso. Focar apenas em leitura e escrita. Lembra? Comunicação é fala e escuta, né? Você tem que treinar o listening, a compreensão auditiva, e a fala, o speaking, para que você consiga utilizar a língua de forma ativa. Então, você precisa treinar dessa ideia, não só vocabulário, mas também praticar a conversação, senão você trava na hora de falar, o que acontece com muitos alunos também. E um dos principais é não ter persistência, e é querer tudo muito rápido, e desistir no primeiro obstáculo. Lembre-se que, eu gosto muito dessa frase, todo faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Então, toda pessoa que está numa arte marcial, por exemplo, ele começou como iniciante. O que é a diferença entre ele e um que continuou como faixa branca? Normalmente, o outro faixa branca, ele desistiu, e esse daí ele continuou. Quanto tempo ele demorou? Não sei. Alguns foram mais rápidos, alguns demoraram muito mais, outros começaram e pararam, mas a gente tem certeza que o que é faixa preta, ele nunca desistiu, porque ele é faixa preta. A pessoa que é fluente em inglês, ela começou iniciante também. Então, se você observa todo mundo que é fluente em inglês que você vê, ela começou que nem você, como iniciante. Ou ela já esteve que nem você agora, um pré-intermediário, um intermediário, mas sabe que ela nunca desistiu. Então o ponto principal é isso, é você nunca desistir e continuar aprendendo sempre. Assiste esse vídeo que está aparecendo na tela, tá bom? Ele vai te ajudar muito, espero ter te ajudado com esse vídeo. Comenta aqui também algum outro vídeo que você queira sobre algum outro tema, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para que você receba as novidades do canal e assista o vídeo que está aparecendo na tela. Vejo você no próximo vídeo.